Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos a essa casa de luz e de amor. Hoje é um dia especial. Ontem foi o aniversário do Dr. Bezerra. Então, hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente aqui o nosso início. Tem alguém vindo pela primeira vez à casa? Sejam todos muito bem-vindos. Sejam todos muito bem-vindos. Sintam-se acolhidos e abraçados por nós e pela espiritualidade dessa casa. Como eu falei, hoje é um pouco atípico, então eu vou esperar alguém entrar por aquela porta ali, que eu estava esperando até agora. Então, aguardem só um minutinho para a gente começar. Como eu estava falando, ontem foi o aniversário do Dr. Bezerra. E como esse ano a gente não preparou nenhuma homenagem, a gente vai fazer a homenagem para ele, lendo uma mensagem que ele deixou nessa casa há 10 anos atrás, exatamente no dia do seu aniversário. E eu vou pedir, vou pedir a Everton, surpresa para ele, que ele acabou de chegar, para nos presentear com a leitura inicial hoje, essa mensagem psicografada por ele mesmo. Não foi não? Tá aqui, ó, foi você, do doutor Bezerra. Boa tarde a todos, gente. Só para esclarecer um pouquinho, o motivo disso estar acontecendo é que ontem eu estava organizando uns papéis e encontrei esse informativo, o informativo da Fabem, que era publicado mensalmente há 10 anos atrás. E coincidiu com uma comemoração pelo aniversário de Bezerra, que caiu justamente no sábado. Então a Fabem se organizou para fazer um encontro diferenciado, né? E aí teve uma palestra falando da vida de Bezerra, teve a apresentação de um coral, o coral da UEC, e o informativo, né? Com, com mensagens do Bezerra e falando também da vida dele, um pequeno trecho do livro Grandes Vultos do Espiritismo, e lá fala de Bezerra. Aí eu achei interessante, comentei com a Fátima, e aí a gente resolveu ler uma mensagem que eu nem imaginei que ia ser essa, que foi dita no dia também, né, de comemoração. Mas eu acho importante, né, mais a gente, ao invés de ler a mensagem, talvez, a gente concentrar um pouquinho agora, elevando a nossa mente, principalmente o nosso coração, a esse mentor tão querido por nós, e por toda a comunidade espírita, né, não só do Brasil, mas também de outros países. Vamos fazer uma oração a Bezerra de Menezes, este mentor tão ilustre, que é um exemplo para todos nós, principalmente nós espíritas. Neste momento, vamos vibrar por Bezerra, com o nosso sentimento de gratidão, principalmente, por tanto que ele faz por nós. Bondoso Jesus, Mestre dos Mestres, neste momento rogamos a vossa luz para o nosso querido e amado Dr. Bezerra de Menezes, que é um exemplo para todos nós e que está sempre se dedicando a esta doutrina maravilhosa, com o seu amor,
e com o seu trabalho. Gostaríamos de agradecer a esse bondoso irmão que cuida da gente, que um dia abriu mão de muitas coisas, tanto quanto encarnado como no mundo espiritual, para cuidar de nós. Um espírito tão grande e elevado que está sempre nos abençoando. Agradecemos, ó querido Bezerra, pelo seu amor, pelo seu carinho, que possa estar sempre conosco, nos orientando. Que assim seja. Mensagem? Então a mensagem é assim: meus queridos, minhas queridas, bondosos benfeitores aqui presentes, tarefeiros espirituais de todas as ordens, semeadores da Boa Nova, que Jesus, que a Santíssima Maria de Nazaré, nos abençoe com seu amor, com a sua paz. O Evangelho de Jesus está guardado em vossos corações. Lá é a sua morada eterna, e cabe a todos, sem exceção, divulgá-lo sempre com todo o amor ao bondoso e divino Mestre. Estamos hoje aqui com vocês para celebrar esta data, mas para celebrar o amor de Jesus em cada coração. Vós assumistes o compromisso cristão através dessa doutrina de luz, a doutrina dos Espíritos, que vem até vós através da bondade de Jesus, e sintam-se amparados neste amor. Sintam-se seguros para executar a tarefa cristã. Sintam-se abençoados por esta oportunidade de redenção em vossas vidas. A doutrina dos Espíritos foi semeada em nosso querido Brasil, vindo nas embarcações dos imigrantes europeus. Os espíritas, os primeiros espíritas da nova era, trazem em suas malas o livro dos espíritos. Foi esta semente que chegou em minhas mãos, transformando a minha vida, renascendo um novo espírito a serviço de Jesus. Esta semente foi plantada em um Brasil em que, em uma época, vivia diversas tormentas políticas, econômicas e principalmente sociais. Mas a semente foi plantada e hoje ela é uma árvore que frutifica em todo o país, cumprindo com seu compromisso de um Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Passado tantas eras, tantos tempos, tantas tempestades, nos encontramos novamente em um país que ainda passa por transições políticas de fundamental importância. Os trabalhadores estão a postos e os lavradores com suas ferramentas, e aos trabalhadores de última hora à disposição do trabalho. Não vos esqueçais da vossa tarefa cristã diante deste Brasil. Não vos deixais levar pelas tempestades, pelas ondas gigantescas da negatividade que arrastam os pobres cristãos na ignorância, os pobres que ainda não sabem o que é o amor. Espíritas, meus filhos, minhas filhas, a postura de vocês neste momento é a postura do amor cristão. O espelho a quem deve se mirar é Jesus. Os pensamentos, os sentimentos e as palavras devem expressar com toda fidelidade, gratidão e bênçãos nas palavras do Evangelho da Boa Nova. Não vos perturbeis, tenham fé, plantem o amor, distribuem a esperança, alegrem-se no exercício da caridade, pois o outro, meus queridos, o outro que está ao seu lado, dentro de sua casa ou em qualquer lugar, esse outro é o amor.
o outro é o amor. Os pássaros gorjeiam, a brisa suave circunda-nos, o sol brilha sobre nós. Jesus nos abençoa. Muita paz, muita paz, muita paz. Bezerra de Menezes. Que lindo, né, gente? E olha o quanto essa mensagem é atual. Essa mensagem foi dada há 10 anos atrás. E eu achei que, assim, se fosse hoje, então vamos refletir no que nós mudamos nesses 10 anos. O que as pessoas mudaram? O que nós mudamos? Depois, no grupo da FABEM, eu vou pedir permissão para a gente estar colocando essa mensagem para todos que frequentam, que participam de todos os grupos, e para que seja feita essa reflexão. Gente, muito lindo. Só temos que agradecer a Deus, a Jesus, ao doutor Bezerra, por esses momentos, por essa luz, por essa casa. E, como eu falei, nem preciso mais fazer a prece que já foi feita. Então, vamos passar então para nossa palestra, que hoje seremos presenteados pelo nosso irmão Francisco Petrônio, com a palestra Jesus e a Paz no Trabalho. Seja bem-vindo, fique à vontade, sinta-se em casa. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui nessa casa. Eu estive aqui uma vez, o seu Alcino ainda era encarnado, um almoço que houve aqui há muitos anos. E assim, na palestra mesmo, é a primeira vez que eu venho. É um prazer muito grande estar aqui. E o nosso tema de hoje acabou sendo a cara do Bezerra, né? Jesus e a paz no trabalho. Pode botar no slide, não pode direto. Tranquilo. Bom, a palavra trabalho para nós, às vezes ela se reveste de um sentido um pouco frágil, às vezes um pouco difícil. Quando a gente fala em trabalho, a gente pensa assim: ah, eu vou acordar segunda-feira, vou para a empresa, vou fazer um trabalho que nem sempre eu gosto, para receber um salário que nem sempre me satisfaz, mas eu preciso disso para me manter. Geralmente as pessoas encaram o trabalho meio que dessa forma. Mas isso não é à toa. Tem gente que fala assim, ah, se o trabalho fosse uma coisa boa, não seria pago, seria de graça. Né? Existe um pouco essa cultura. Mas de onde que veio isso? De onde é que veio a palavra trabalho? De onde é que ela apareceu? Está passando? Aqui. Veio disso aqui. O tripalho era um instrumento que eram estacas, né? Você pode ver que são duas estacas em X e uma no meio. Isso era um instrumento agrícola. E aí, na antiguidade, alguém teve a ideia de usar esse instrumento como um instrumento de tortura. Então, essa imagem aqui foi a imagem assim mais neutra que eu consegui na internet sobre isso. Há umas que não dá para trazer aqui. Então, supliciava-se a pessoa nesse X, com essa estaca, em pé ou deitada, ou rodando, ou enfim, com acessórios que a gente não vai colocar aqui, mas que nos traz uma imagem muito difícil da gente admitir que isso existe, né? Então, a palavra trabalho, ela é sempre mesclada de uma forma muitas vezes negativa. Mas será que o trabalho é só isso? Será que o trabalho é uma coisa negativa somente? Ou é uma coisa que a gente faz apenas para ganhar dinheiro, para a gente conseguir a nossa subsistência? Será que é isso? Bom, a gente tem essa pergunta aqui do Livro dos Espíritos, 675. Diz aqui, ó, por trabalho só se deve entender as ocupações materiais? Não. O espírito também trabalha, assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. A sua criança que está lá, que tem 5 anos, que tem 6 anos, seu filho, seu neto, seu sobrinho, não importa. Quando ele vai para a escola, ele está trabalhando? Ele está trabalhando. Ele está desenvolvendo a capacidade cerebral dele. Está trabalhando, sim, não é? Nós aqui estamos trabalhando? Estamos. Ah, mas eu estou só sentado ouvindo a palestra. Mas é um trabalho. Você está enriquecendo o seu conhecimento. Eu aqui estou trabalhando? Sim, todos nós. Toda atividade útil, tudo que se faz para o bem é trabalho. É importante a gente entender isso. Então, assim, por que o trabalho se impõe ao homem? Por ser uma consequência de sua natureza corpórea. É expiação e, ao mesmo tempo, meio de aperfeiçoamento da sua inteligência.
Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância quanto à inteligência. Por isso que seu alimento, sua segurança e seu bem-estar dependem do seu trabalho e da sua atividade. Em compensação ao extremamente fraco de corpo, outorgou Deus a inteligência, mas é sempre o trabalho. Então, tem um rapaz aqui, provavelmente tetraplégico, que ele está pintando com a boca. Então, aqui já dá uma amplitude maior do trabalho. Nós precisamos do trabalho para crescer? Precisamos do trabalho para crescer, para aprender? Sim, não é só para ganhar dinheiro, né? Então, uma vez um amigo meu postou na rede social, ele colocou assim, a fórmula de Bhaskara. Vocês lembram da fórmula de Bhaskara? Menos B, mais ou menos, raiz quadrada de B2 menos 4AC sobre 2A. É a fórmula de Bhaskara. Aí ele colocou assim, para que eu aprendi isso? Eu nunca usei esse negócio na minha vida. Como eu vi que ele estava brincando, assim, estava de boa, eu não sou de responder nada, mas eu respondi que eu vi que ele estava de boa. Eu falei, olha, você não usou e nem nunca vai usar. Mas isso ajudou o quê? A desenvolver o seu raciocínio. Então, muitas vezes, o trabalho que a gente acha que é pueril, que é pouco representativo, ele desenvolve o nosso raciocínio. Não é só para ganhar dinheiro, né? Ele tem outras funcionalidades além da nossa manutenção. A lei da natureza impõe aos filhos a obrigação de trabalharem para seus pais? Olha isso aqui, gente. Certamente, do mesmo modo que os pais têm que trabalhar para seus filhos. Foi por isso que Deus fez do amor filial e do amor paterno ou materno um sentimento natural. Foi para que, por essa afeição recíproca, os membros de uma família se sentissem impelidos a ajudarem-se mutuamente. O que, aliás, com muita frequência se esquece na vossa sociedade atual. Então, vamos lembrar o seguinte, o livro dos Espíritos ele foi publicado em 1857, né? 1857. E olha o que, é que já se falava aqui, ó. Com muita frequência se esquece da vossa sociedade atual. Atual naquela época. E hoje ainda é assim? Ainda é assim, né? A gente parte do princípio que o idoso já fez a parte dele. Então ele só tem que esperar desencarnar, porque ele não é mais útil. Mas será que nós, idosos hoje, nos consideramos assim? Sim, eu sou idoso, eu tenho 63 anos, legalmente eu sou idoso, embora me sinta com meus 29, mas eu tenho 63. Então, assim, a gente é idoso, aqui existem outras pessoas idosas aqui também. A gente se sente assim, esperando desencarnar? Não, porque existe uma coisa chamada trabalho. É o trabalho que nos ajuda a nos sentirmos vivos, úteis, necessários. É o trabalho que nos auxilia nisso. E aí a gente trouxe mais duas perguntinhas que têm a ver. Tem o direito o homem de repousar na velhice? Sim, que é nada obrigado, senão de acordo com as suas forças. Então, o que, que há de se fazer o velho que precisa trabalhar para viver e não pode? O forte deve trabalhar para o fraco. Não tendo esse família, a sociedade deve fazer as vezes desta. É a lei de caridade. Ou seja, aqui eles estão nos lembrando a nossa obrigação como seres humanos, como trabalhadores, e a obrigação, inclusive, das organizações governamentais, de apoiar o idoso que não tem como se sustentar sozinho. Mas o idoso que tem como se sustentar sozinho, que ele não precisa de ajuda do governo, ele vai somente descansar? Ficar lá no Netflix ou trocando os canais de televisão? Dá para viver assim? Não dá. A gente tem que produzir. A gente tem que fazer alguma coisa, não é verdade? E aí a gente trouxe essa... Deixa eu rodar um pouquinho aqui, porque eu vejo o vídeo do lado. Isso aqui foi o censo de 2022, tá? É o mais recente que a gente tem, né? Nós estamos em 2025. Então, não dá para fazer tudo aqui. Lógico que não, nosso tempo aqui não é tão longo, né? Então, vamos nos concentrar no que realmente é o foco aqui do trabalho. Então, vamos lá. Nós estamos aqui, não vamos esquecer isso aqui, tá? A parte azul, não vai dar tempo. Então, vamos aqui. Como era em 2022, há 3 anos? Nós temos aqui a pirâmide etária brasileira, correto? A pirâmide etária. Se é que dá para chamar isso de uma pirâmide. Um dia foi, mas não dá para dizer que é uma pirâmide mais, né? Então, vamos olhar aqui, ó. Olha essas reguinhas aqui, cor de tijolo, cor de telha aqui. Olha essa reguinha aqui, é a base, de 0 a 4 anos. É a maior reguinha? Não, né? É até pequeno, não é verdade? Olha o que, que acontece aqui. Vamos na maior. Essa aqui, ó. 35 a 39 anos. Vamos subir um pouquinho, que é quase igual, tá vendo? 16,2 e 16,1. 40 a 44.
Então, 32% da nossa população aqui da brasileira está entre 35 e 44 anos. Uma pessoa de 35 anos é jovem? É, né? E uma pessoa de 44 anos é jovem? É, mas ela está muito mais próxima da idade madura do que da primeira juventude. Né? O que é uma idade madura? Eu não estou mais maduro, eu já estou velho, mas assim, o que é uma idade madura? 50 anos, beleza? Está fechado? 50 anos é uma pessoa madura? É, 50 anos, né? É uma pessoa madura. Então, uma pessoa de 44 está mais próxima da idade madura do que da primeira juventude. 20 anos, 18 anos, está muito mais próxima. Isso significa o quê? A nossa população está envelhecendo. Correto? Se a gente somar aqui, esses dois aqui vai dar 32 e uns quebradinho por cento da população. Agora vamos ao que interessa, nós que somos idosos. Aqui, ó. A partir de 60 anos, tá vendo aqui? Se a gente somar esses números aqui, a partir de 60 anos, vai dar mais ou menos 30% da população. Deixa, 30% da população brasileira hoje tem mais de 60 anos. Dá para entender que são 30% de pessoas inúteis, que não vão fazer nada porque não precisam, já sou aposentado, não preciso trabalhar. Dá para a gente pensar assim? Não. A gente tem uma palestra que fala que tem esse mesmo quadro aqui, só que com outro foco, né? De repente até trago ela em outra oportunidade. Mas assim, só para dar uma primeira notícia, tá difícil a gente reencarnar de novo aqui na Terra, tá, gente? Tá ficando difícil. Porque esse quadro que vocês estão vendo do Brasil aqui é um quadro da grande maioria dos países que estão com a população, se não estabilizada, com tendência a perder população. Ou seja, porque nasce menos gente. E por que nasce menos gente? Por muitas razões. Mas a razão principal, que pelo menos eu entendo, é a valorização da mulher na sociedade. Qual a mulher hoje que quer somente casar e ter filhos? Claro que a mulher quer casar e ter filhos, sim, lógico. Mas só isso? Qual a mulher hoje que quer só isso? Eu acho que nenhuma, sinceramente. Nesta encarnação eu estou homem, mas não acredito que a mulher queira isso. O que é que a mulher quer? Ela quer estudar, ela quer ter um mestrado, um doutorado, ela quer trabalhar, ela quer ter independência financeira. Ela não quer o marido como provedor, ela quer o marido como parceiro. Ela quer dividir as coisas. Ela quer ser protagonista no ambiente de trabalho dela. Porque mesmo nas empresas onde há muitas mulheres, geralmente os cargos de mando são masculinos. Geralmente. Então, uma mulher com tantos planos, com tantos projetos, ela vai ter 3, 4, 5 filhos? Tem como, gente. Ela vai ter um. Se ela tiver um companheiro que divida as coisas com ela, um companheiro fiel, fiel em todos os sentidos, ela vai ter 2, mais 3, 4. Não dá, né? Então, nossa população está envelhecendo. E aí é questão da gente pensar: o que é que eu, que não sou idoso, vou fazer pelo idoso? Eu vou dar oportunidade de trabalho? Sim, né? E o idoso, eu vou ficar em casa vendo televisão? Não. Não é verdade? Não. Eu vou contar uma historinha que aconteceu comigo. Uma vez eu estive em Cancún, no México. É o sonho dourado de muita gente conhecer Cancún, não é verdade? Então eu estava lá, mas eu fiquei no centro. Eu não fiquei na região hoteleira, não, porque era tudo muito feito para turista. Eu queria conhecer a cidade como era. Fiquei no centro lá. E lá do lado tinha um supermercado. Que assim, eu ia frequentemente comprar as coisas lá no mercado. Ok. E lá nesse mercado é diferente aqui do Brasil, pelo menos na região em que eu estava. Quem embrulhava as compras eram idosos. Todos eram idosos, as pessoas que embrulhavam as compras. Aí eu pensei assim, poxa, passar o dia inteiro aqui embrulhando compra é puxado para uma pessoa que às vezes está com mais de 70 anos, ficar em pé é meio complicado, né? Mas eu pensei, bom, a aposentadoria deve ser pequena, como no Brasil também, a aposentadoria é pequena, é uma oportunidade de trabalho. Eu achei aquilo legal, né? Mesmo considerando a questão do esforço físico, é uma oportunidade de trabalho. Eu achei aquilo muito legal, né? Beleza. E quase todo dia eu ia lá. No último dia, eu fui lá comprar alguma coisa e tal, e a senhorinha lá que foi embrulhar minhas compras. Só que eu prestei atenção num detalhe. Na camisa dela estava escrito assim, voluntário. Falei, voluntário? Quem é que se apresenta como voluntário para embrulhar compra no supermercado? Tem alguma coisa estranha nisso, né? Aí eu perguntei à moça do caixa, a moça que estava lá, ela falou assim, por que está escrito voluntário? Porque em espanhol tem esse negócio, as palavras às vezes são iguais, mas significam coisas diferentes. Isso acontece muito em espanhol, né? Aí eu digo, bom, deve significar outra coisa aqui, né? Aí ela falou assim, não, não, é que eu sou funcionária do supermercado, eu tenho salário,
né? O soldo, como eles falam, eu tenho o soldo. Mas ela está aqui somente para receber as gorjetas. Eu não tinha dado dia nenhum as gorjetas para ela, porque eu não sabia. Eu achei que era uma funcionária, na minha cabeça ela era funcionária, eu não via por quê, né? Ela estava lá somente para receber as gorjetas. Então, ainda há muitos idosos que precisam do trabalho para sobreviver. Com certeza ela era aposentada, mas devia ser muito pouquinho, né? E ela estava ali somente para receber as gorjetas. Então, assim, eu depois, é claro, peguei o meu troco, dei todo para ela, aquela coisa, assim, arrependido de mim mesmo, né? Mas não foi de má fé que eu agi. Dei meu troco para ela, perguntou de onde eu era e me abençoou, aquela coisa toda. Mas, assim, o trabalho para muitos idosos ainda é necessário, mas e aqueles para o qual não é necessário, do ponto de vista financeiro? Dá para fazer alguma coisa além disso, além de querer somente ganhar dinheiro, né? Quando eu aposentei muito jovem, pessoal. O que é que você vai fazer agora? Falar, não sei, decidi ainda o que é que eu vou fazer. Ah, você tem que trabalhar em algum lugar. Eu falei, mas gente, eu mal saí do emprego, já estou querendo me arrumar outro. Depois eu encontrei, eu consegui outras coisas para fazer. Não um trabalho remunerado, mas eu consegui fazer outras coisas, o que é importante. Bom, vamos lá então. Segundo Emmanuel, o trabalho pode ser classificado em três tipos. Trabalho obrigação. É aquele que vos remunera, visa produzir recursos materiais para sanar as necessidades cotidianas. Realiza o trabalho material. Seu objetivo restringe ao que o dinheiro pode proporcionar. E é muito importante, considerando o contexto de uma sociedade capitalista. No entanto, é comum que as pessoas que atuam somente para o fim monetário fiquem insatisfeitas e estressadas. Acontece isso? Acontece, né? É aquele que a gente falou logo no início. Eu trabalho somente para me sustentar. Eu não gosto do meu trabalho. Eu vou para lá porque aquilo é um sacrifício. Eu vejo às vezes as pessoas postarem em rede social, né? Começando de novo. Segundo, aquele desespero todo, né? Esse é o trabalho obrigação, que eu só faço porque eu preciso do dinheiro. Mas o trabalho tem que ser somente isso? Bom, eu não preciso falar muito sobre isso. Isso aí todo mundo vive aí no dia a dia ou viveu quando trabalhava numa empresa por remuneração, certo? Bom, trabalhação. Nesta atuação, os princípios éticos são seguidos e a intenção é gerar valor e melhorar a qualidade de vida das pessoas envolvidas na atividade. Já deu uma ampliada no conceito de trabalho, né? Não é só para ganhar dinheiro. Eu não vou explicar muito isso, não. Eu vou preferir citar exemplo de um amigo meu. Tem um amigo meu que ele trabalha no CAPS. Todo mundo sabe o que é CAPS? Acho que a maioria é um órgão da prefeitura que lida com pessoas, que trata pessoas, acolhe pessoas com transtornos mentais ou dependentes químicos, né? E ele trabalha no CAPS que lida com dependentes químicos. Ele trabalha numa prefeitura e ele ganha pouco. O salário dele é pequeno. Ainda mais para uma pessoa de um nível superior, pessoa que estudou bastante e tal, ele ganha pouco, né? E aí, às vezes ele até reclama, pô, tem 10 anos que a prefeitura não reajusta meu salário, darará. E uma vez a gente conversando sobre a questão do trabalho, e ele falou uma coisa que me marcou demais, e eu repito isso em toda a palestra. Ele é enfermeiro, né? Ele diz assim: eu amo meu trabalho, porque eu sou pago para fazer o bem. Olha a visão que ele tem do trabalho dele. Eu sou pago para fazer o bem. Porque ele lida com pessoas que, quando ele vai fazer a primeira entrevista, ele tem que dar uma toalha e uma roupa para a pessoa tomar banho, se limpar, para pelo menos o cheiro sair. São pessoas que estão em uma penura, às vezes a pessoa dependente química, que está ali nas ruas, e que alguém da espiritualidade tocou para que ele fosse lá procurar um tratamento, ou algum parente fez isso, né? E às vezes ele tem que levar a toalha para a pessoa tomar um banho. Então é um trabalho difícil, é estressante, mas ele tem essa visão do trabalho. Eu achei a coisa muito bonita. Meu trabalho me paga para eu fazer o bem. Então não tem muito o que explicar. É quando a gente pega o trabalho da gente e procura melhorar a qualidade de vida das pessoas que estão envolvidas, do nosso cliente mesmo, aquele que a gente ganha dinheiro para atender, não tem? Então, tem profissões como, por exemplo, o médico, o professor, o funcionário público de modo geral, todas as profissões, né? Nós temos clientes. Toda profissão a gente tem cliente, né? Então, assim, por que não aproveitar esse gancho para melhorar um pouco a qualidade da vida daquele que está ali, muitas vezes utilizando os meus serviços? Bom, e aí o trabalho-serviço, que é o terceiro tipo de trabalho que a Manuel fala, é aquele que transforma o homem. Na verdade, ele é uma continuação do anterior, né?
É a continuação do trabalho-ação. Porque quando eu melhoro a vida do outro, o que que acontece quando eu melhoro a vida do outro? Eu me melhoro. Não é assim? Não é ação e reação? Então não tem muito o que explicar isso. Então, quando eu melhoro a vida do outro, quando eu ajudo o outro, quem é mais ajudado? Eu. Porque eu me transformo usando o trabalho para o qual eu sou remunerado para beneficiar aquele, para fazer aquele algo mais. Se eu sou um cuidador de idosos, eu posso conversar bastante com esse idoso, eu posso ouvir as histórias que ele vai me contar 20 vezes, porque ele vai esquecer, vai achar que nunca contou, vai contar de novo, no outro dia ele esqueceu, ele vai contar novamente, e eu vou ter a paciência de ouvi-lo. É difícil? É difícil, mas é uma forma de melhorar a vida daquele com quem eu estou convivendo e ganhando o meu salário, né? E aí, como a palestra envolve Jesus, nós trouxemos duas parábolas que a gente vai contar aqui rapidinho, porque eu acredito que a maioria já conheça, né? Uma parábola é a parábola dos talentos. Vou contar aqui porque não sei se todos conhecem essa parábola de uma forma completa. Mas é o seguinte, um senhor, ele era muito rico, tinha muitas posses, e ele tinha muitos funcionários, muitos servos. E uma vez ele foi fazer uma viagem, essa viagem ele ia demorar a voltar, e aí pegou e chamou os funcionários dele e falou o seguinte: olha, eu vou deixar um recurso na mão de vocês, para que vocês possam administrar. E quando eu voltar da minha viagem, eu vou pedir contas desses recursos que eu vou colocar na mão de vocês. Ok. Chamou o primeiro, deu 5 talentos. Deu 5 talentos para aquele primeiro. Use da maneira que for, que você quiser usar, desde que dê retorno para mim, que eu sou seu patrão. É o investimento que eu estou fazendo. Ok. Chamou o segundo, deu a ele 2 talentos. Mesma coisa. Aplique esse dinheiro de forma que ele me dê retorno, porque eu sou seu patrão. Eu vou exigir contas. E o terceiro, ele chamou e deu 1 talento só. Mesma coisa. Use esse recurso, e me dê retorno. Ok. E viajou. Foi embora lá fazer o que ele veio fazer, o que ele queria fazer. Então, um tempo ele voltou e começou a tomar contas daquilo que foi feito. Chamou que ele tinha dado 5 talentos e perguntou: e aí, o que é que você fez com o meu dinheiro? O que é que você arrumou? Ah, eu sei que o senhor é um senhor muito exigente. Eu sei que o senhor gosta de ter lucro sobre o seu recurso. Então, eu trabalhei bastante, eu investi esses 5 talentos. Então aquilo eu estou devolvendo 10 talentos. Ele duplicou 10 talentos. E aí o senhor ficou muito feliz, lógico, ficou feliz, vou comemorar aquilo. Eu ganhei o dobro, né? Que maravilha. Chamou que ele tinha dado 2 talentos. E aí, o que é que você fez com o meu dinheiro? Eu sei que o senhor realmente é muito exigente, eu fiquei com receio, assim, de não apresentar o resultado. Então, me esforcei, eu fiz o que eu pude. E eu dobrei o seu dinheiro. Está aqui, 4 talentos. Deu 4 talentos. Recebeu 2, deu 4. Maravilha. Era menos dinheiro, mas era o mesmo trabalho, né? Era menos dinheiro porque ele também recebeu menos. Beleza, o resultado estava ótimo. Chamou aquele último, que ele tinha dado 1 talento só. E aí, o que é que você fez com o meu dinheiro? Falei, mestre, o senhor é muito rigoroso. Eu fiquei com muito receio, eu fiquei com muito medo de perder o seu dinheiro. Aí eu enterrei. Aí foi lá, pavou o buraquinho, puxou o talento lá e falou: está aqui o seu talento de volta. Bom, é claro que o patrão ficou com muita raiva, porque ele queria um retorno. Ele queria aplicar o dinheiro dele e ganhar dinheiro em cima daquele que ele tinha aplicado, né? E aí falou assim para ele, ó: tirem o talento dele e integrem ao que tem 10. Pois a quem tem, mais será dado. Preste atenção nessa frase. Pois a quem tem, mais será dado. E será em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Gente, eu demorei a entender esse negócio. Assim, a quem tem será dado mais, e a quem não tem não vai dar nada, ainda vai tirar. Eu falei, que negócio é esse? Que situação estranha é essa? Aí a gente vai estudando, a gente vai aprendendo. Enfim, isso tem tudo a ver com a nossa vida, com as nossas reencarnações. Por quê? Veja bem, o que são os talentos? São as qualidades que Deus nos dá? Não, não são as qualidades que Deus nos dá, porque nós já temos tudo. Como é que Deus nos faz? Nós somos simples e ignorantes.
mas temos em nós tudo o que é necessário para que nós possamos nos tornar perfeitos. Perfeitos na medida em que o Filho de Deus pode ser perfeito, porque perfeito 100% somente Deus. Então, quando a gente fala perfeição se referindo a nós, é sempre uma perfeição relativa. Mas nós já temos tudo aqui. Tudo, tudo. Agora, você já viu um diamante na televisão, em algum lugar, quando ele acaba de sair da mina? É uma pedrinha muito xoxa, sem graça, né? Pedrinha coberta de poeira, sem forma, aquela coisa que se eu visse eu diria assim, joga isso aí fora, isso não tem valor nenhum, não. Mas assim, o que que dá beleza ao diamante? É a lapidação, né? O que faz o diamante ser uma pedra linda é o trabalho, é a lapidação. Então, o que que Deus nos dá? Ele já nos deu tudo. Eu tenho tudo aqui em diamante bruto necessário para que eu me torne perfeito. Está tudo aqui. Já me deu tudo para cada um de vocês. Mas o que é que ele dá além disso? Ele dá. O que é o talento? São as oportunidades que ele nos dá. São as oportunidades. Mas é por que ele não dá as oportunidades para todo mundo? Porque ele nos conhece. Ele sabe quais os desafios que ele pode colocar para que eu faça. Ele sabe que nós não somos iguais, porque nós tomamos decisões diferentes ao longo da nossa vida. Então, os talentos são as oportunidades que ele me dá. É aquela história, por que que o Senhor deu para um, deu 5 talentos para um, deu 3 talentos para um, deu 1 talento para o outro? Isso parece injusto, não parece? Mas não é, porque ele sabia da capacidade do funcionário dele. Ele tinha certeza que mais ou menos ia ser aquilo ali. Aquele que ele deu um talento é que ele sabia que ele ainda não conseguia produzir muito. Então ele deu um para quê? Para dar uma oportunidade. É o que Deus nos faz. Ele nos dá as oportunidades que nós podemos alcançar para atingir a perfeição que nós precisamos atingir. Então, essa história dos talentos não existe não injustiça. Só pense em Deus e pense em mim. Quais oportunidades que ele me deu? As que eu posso conseguir um resultado. Não adianta ele falar para mim, você vai ser o seu Alcino 2. Eu não vou, gente, eu não dou conta. Então não adianta eu ter desafios que eu não vou alcançar. Eu vou ter que ter desafios que eu possa alcançar. Ah, mas você vai fazer palestra. Ah, isso aí eu posso. Eu falo alto, eu posso fazer. Então eu tenho condições. Então, o desafio que ele nos dá é a quantidade, levando em conta a capacidade que nós temos. Então, para uns ele dá muito, porque a pessoa já cresceu muito, já aprendeu muito. Então, quanto melhor eu aproveito essa encarnação que eu estou vivendo, mais desafiadora vai ser a próxima. Mais desafiadora no sentido do meu crescimento espiritual. E aí, se eu aproveito pouco ou se eu não aproveito nada, o que é que vai acontecer? A próxima oportunidade vai ser pequenininha. Ou então, pior, eu posso ficar numa região de sofrimento por muitas centenas de anos até eu conseguir uma nova oportunidade. Por quê? Se eu sei que aquele funcionário não quer trabalhar, para que eu vou dar uma ferramenta para ele? Eu posso dar de vez em quando, mas se ele jogou fora, se ele não quis, o que eu vou fazer? Eu vou procurar um trabalhador que tenha condições de fazer um trabalho melhor. Então, assim, mas nunca ele vai nos esquecer. Mesmo que a gente não desempenhe bem nessa encarnação, nós vamos ter uma oportunidade, ele não deixa de nos dar. Mas quanto mais a gente aproveitar, mais oportunidades a gente vai ter. É isso que ele quer dizer assim. Aquele que tem, a quem tem, mais será dado. E a quem não tem e que não aproveitou, vai espaderar até ser retirado. É essa a moral. As pessoas às vezes pensam assim: não, os talentos são as qualidades que eles nos deu. Não. Nós temos tudo o que é necessário para a perfeição. O que ele nos dá é oportunidades para que nós possamos desenvolver esses talentos que ele já nos deu. Então não adianta ele me dar um talento, me dar uma missão de tomar conta de criança. Eu não tenho jeito para criança ainda, eu não aprendi ainda. Então não adianta, eu vou abandonar as crianças se ele fizer isso comigo. O que é que ele vai me dar? Oportunidades para desenvolver o que eu posso desenvolver. Lá na frente eu vou aprender a mexer com criança, vou reencarnar como mulher, vou ter 10 filhos, né? Então eu vou aprender, mas ainda não está no meu momento. Então ele vai me dar oportunidades que eu possa aproveitar. É assim que funciona. E a parábola dos trabalhadores da vinha, ou trabalhadores de última hora. É uma parábola também muito assim conhecida, não sei se todos conhecem, mas a quantidade de pessoas que conhecem é muito grande. Então, como é que é essa parábola? Aí só 2 parábolas para a gente poder ter um conteúdo, mas para não ficar cansativo. Só 2 parábolas mesmo. Como é que é essa história dos trabalhadores da vinha? O trabalhador da vinha é o seguinte:
que é uma vinha? É uma plantação de uva, né? A pessoa já sabe o que é uma vinha? Então, então, ele tem aquela plantação, né, as parreiras, né? E usa aquela plantação, aquelas uvas para produzir vinho. Então, trabalhadores da vinha. Então, diz que um senhor proprietário de uma grande vinha, ele foi no local onde os funcionários estavam lá esperando para serem contratados, para trabalhar, né? Deixa eu só explicar esse pedacinho antes que vocês pensem assim, ah, mas ele estava esperando para ser contratado, não correr atrás de um emprego. Gente, olha o contexto da época. As pessoas andavam como? Naquela época? A pé. Então não dava para ir na vinha. Tem trabalho? Não, vou lá na outra vinha. Não dava. Então as pessoas tinham que ficar no local esperando a contratação, porque a locomoção não era fácil. O dono da vinha, ele tinha um burrinho, ele tinha uma charrete, ele tinha um meio de locomoção. O trabalhador não, ok? Então, o trabalhador estava lá esperando e ele chegou assim de manhã cedinho, na primeira hora. E aí, só para vocês entenderem, quando fala primeira hora, segunda hora, quando vocês ouvirem essa palavra, a parábola de outra vez, alguém vai falar primeira hora, segunda hora. Isso não é 1 hora da manhã, não. É a primeira hora após o começo das atividades do dia, ou seja, geralmente 6 horas da manhã. Então, quando eu falo primeira hora, é 7 horas da manhã. Quando eu falo terceira hora, 6 e 3, 9. É às 9 horas da manhã. É só para a gente poder ter esse conhecimento, beleza? Então, assim, ele chegou na primeira hora e falou: vocês querem trabalhar na minha vinha? Queremos. Então vão lá para a minha vinha. Eu vou pagar para vocês um talento. Vou pagar para vocês um talento. Um denário, aliás, que era a moeda da época, um denário. Eu vou pagar para vocês um denário. Combinou? Foram lá trabalhar. Chegou lá pelas 9 horas da manhã, na terceira hora, aí chegou lá, voltou e falou: eu estou precisando de mais trabalhador. Vocês estão afim de trabalhar na minha vinha? Estamos. Então vão lá. Eu vou pagar para vocês o que for justo. Veja bem, ele não falou um denário. Ele falou o que for justo. Quando foi lá pelo meio-dia, de novo a mesma coisa. Quando foi lá 4 horas da tarde, mesma coisa. Ainda tem os trabalhadores lá, vocês querem? Queremos. Então vai lá. Eu vou pagar para vocês o que for justo. Ok. Final do dia, ele chamou todo mundo para pagar, logicamente, né? Chamou aqueles que ele contratou por último, tipo, sei lá, 4 horas da tarde, né? E pagou para eles um denário cada um. Veja bem, no começo ele falou: eu vou pagar o que for justo. Pagou um denário. Aí pegou aqueles que ele pegou, tipo, meio-dia mais ou menos, né? Chamou, viu a produção, pagou a eles um denário. Mesmo valor. Pegou os que ele pegou às 9 horas da manhã, também um denário. Aqueles que entraram no comecinho, 7 horas da manhã, já ficaram felizes da vida. Bom, se eles trabalharam uma parte do dia só e ganharam um denário, eu vou meter a mão na grana, eu vou ganhar muito, com certeza. A expectativa era essa, naturalmente. Afinal de contas, eles trabalharam o dia todo, não é? Aí tá, foi pedir a conta deles, chegou lá e pagou para eles um denário. Eu disse assim, mas peraí, esses camaradas aqui trabalharam só uma parte do dia, ganharam um denário, e eu que trabalhei o dia todo, se eu vou trabalhar, estou ganhando um denário também? E aí, o que que acontece? O dono diz assim, ó, está lá em Mateus, capítulo 20, versos 1 a 16. Meu amigo, não te cause dano algum. Não convencionaste comigo a receber um denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim dar este último tanto quanto a ti. Não me é então lícito fazer o que quero? Tens mau olho porque sou bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados e poucos os escolhidos. Essa parábola é difícil de entender, eu acho. Mas ela tem uma explicação. E eu não vou ficar enchendo vocês de conceito, não. Eu sou muito prático. Eu não gosto de ficar com aquele segundo fulano, segundo ciclano. Eu sou muito prático. Então, eu vou contar uma história. Uma história não, um fato, que é da minha vida pessoal. Mas é um fato que eu acho que ilustra muito bem essa parábola aí. Eu tenho a ousadia de achar isso, pelo menos. O que que aconteceu? Eu tinha uma moça, uma senhora, que ela fazia faxina para mim, 2 vezes por semana. 2 vezes por semana ela recebia o valor da faxina, né? 2 vezes não precisa assinar carteira e tal. E ficou alguns anos assim, trabalhando para mim. Aí chegou uma hora que eu falei: fulano, olha, eu preciso de você todo dia. Eu tenho irmã com a idade bem avançada, aquele negócio todo e tal. Então eu preciso de você todo dia. Vamos assinar sua carteira? Aí falei para ela, fundo de garantia, férias, 13º, tudo que ela iria ter direito, né? E ela ficou: beleza, vamos fazer então. Ótimo.
Assinei a carteira dela, ela passou a vir todo dia, no horário direitinho do trabalho e tal. Aí, quando foi uma semana depois, ela veio com aquela linguagem simples dela e falou assim: desassina a minha carteira. Eu falei, por que que você quer que eu desassinar a sua carteira? Por quê? O que que você quer isso? Eu não tenho condições de trabalhar nesse horário. Eu tenho. Foi só falar dos problemas dela, que eu conhecia. Eu conhecia os problemas dela, já trabalhava para mim já há bastante tempo, né? Eu sabia quais eram os problemas. Falou, eu não tenho condições de cumprir esse horário. Né? E falou dos problemas todos dela e tal. Aí eu pensei assim, falei, olha, faz o seguinte, faz o horário que você puder. Chega a hora que você quiser, que você puder, e sai a hora que você puder. Tá, juro para vocês, falei exatamente isso. Estou muito satisfeito. Sabe por quê? Porque ela tem qualidade de trabalho. Às vezes ela chega às 9, às vezes chega às 10, às vezes chega às 7, às vezes sai 3 horas da tarde, às vezes ela sai às 7 da noite, quando ela tem mais tempo, que adianta a coisa para o dia seguinte. Ela não tem horário certo, não. Mas o trabalho é impecável. É impecável. Horário certinho. Então, isso explica bem por que que aquele senhor pagou a mesma coisa quem chegou mais tarde. Porque isso se pode traduzir com uma simples palavra que vocês já ouviram muito no trabalho. A gente está falando em trabalho, né? A gente já ouviu muito em empresa a palavra chamada eficácia. O que é eficácia? O que é eficiência? Eficiência é o quê? É você fazer o seu trabalho corretamente. Você fez seu trabalho, recebeu o seu salário, beleza, tá certinho. E o que é eficácia? É você fazer aquele mesmo trabalho bom, com mais qualidade e com menos tempo. É isso que ela faz para mim. Ela trabalha menos horas, mas eu pago a ela 2 denários. Nem pago um, porque ela é boa. Porque ela é boa. Então, isso explica bem por que que esse senhor pagou o mesmo valor. Porque aqueles que estavam esperando, eles demoraram mais em ser convocados. Não foi? Demoraram mais. Mas quando chegaram, eles chegaram junto. Eles trabalharam, fizeram o que tinha que fazer. Aí o dono percebeu aquele esforço e recompensou que o mesmo valor. Foi injusto com os primeiros? Não. Foi justo. Ele pagou o que ele prometeu que ia pagar. No trabalho de vocês, vamos falar a verdade, tá? Já aconteceu de você olhar para aquela colega ou aquele colega e falar assim: gente, essa criatura está meia hora alisando esse papel, eu já tinha terminado esse troço há muito tempo, se fosse eu. Alguém já passou por isso, não é? Essa criatura fica alisando o papel o dia todo, a gente tá pensando, não tem efetividade. Isso já aconteceu? Já. Não já? Então, isso é a nossa vida. Então, assim, essa parábola, ela espelha bem isso. Agora eu pergunto, e nós? Como é que está a nossa eficácia? Vamos falar assim, para ser mais trabalho, né? Como é que está a nossa eficácia? Esse recadinho aqui é do Constantino. Espírito Protetor, Bordeaux, França, 1863. Bons espíritas, espíritas, tá? Meus bem-amados, ele começa alisando, né? Sois todo obreiros da última hora. Bem orgulhoso seria aquele que dissesse: comecei o trabalho ao alvorecer do dia e só terminarei ao anoitecer. Todos viestes quando fostes chamados, um mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação cujos grilhões arrastais. Mas há quantos séculos e séculos o Senhor vos chamava para a sua vinha sem que quisesses penetrar nela? E-vos no momento de emboçar o salário, empregai bem a hora que vos resta. E não, então não é a primeira vez que a gente é chamado. Que vos resta. E não esqueçais nunca que a vossa existência, por longa que vos pareça, mais não é do que um instante fugitivo na imensidade dos tempos, que forma para vós a eternidade. Por que que a gente acredita em reencarnação? Por quê? Por que que eu acredito em reencarnação? Por que que as pessoas, em geral, não têm essa certeza que eu tenho? Por quê? Porque eu sou um privilegiado? Não, muito pelo contrário. É como se Deus falasse assim, criatura, vai de novo, começa tudo de novo, mas lembra que você vai voltar, leva essa certeza para ver se dessa vez você faz alguma coisa com mais eficácia. É isso que acontece conosco, gente. Espírito que acredita em reencarnação não é especial, não. Não é. Muito pelo contrário. A gente está recebendo a oportunidade que a gente pode ter menosprezado lá no passado.
Porque há muitos irmãos evangélicos nossos que não acreditam em reencarnação, que acreditam em céu, inferno e aquela coisa toda que vocês sabem, mas eles têm fé, eles têm confiança. Às vezes nem tem das tragédias que acontecem nas vidas deles, mas eles mesmo assim não perdem a fé. Nós não, nós temos que ter resposta, nós somos enjoadinhos. Nós temos que ter resposta para tudo, né? Assim, e o espírita está sempre procurando resposta para tudo. Eu acredito porque eu sei, porque eu vejo. Então a gente materializa muito. A fé cega, ela não deixa de ser uma qualidade. Eu acredito, Senhor, porque eu acredito. É igual o Jó. Não dá para contar a história do Jó agora, né? Mas a história do Jó é mais ou menos essa, né? Sofreu, 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 mas ele falava: Deus me dá, Deus me dá, Deus me tira. Louvado seja Deus. É assim que o Jó fazia. Uma hora eu conto essa história para vocês. Então, assim, nós espíritas estamos aqui esperando para ser contratados ainda? Nós não precisamos mais procurar serviço a pé, né? Não precisamos mais. No máximo, a gente pega um buzu, para ali e vem para a casa espírita trabalhar. Mas nós não temos essa justificativa mais. Há quanto tempo que a gente já foi chamado? A gente compareceu? É a primeira encarnação nossa? Não. Ninguém aqui é a primeira vez que reencarna aqui. Ninguém. Porque a Terra não é mais um planeta primitivo. É um planeta de provas e expiações. Então, não é mais a primeira vez de nenhum. Então, assim, quanto tempo eu demorei? Quanto tempo, o que que eu vou fazer? Qual é a minha eficácia da minha tarefa? Isso é para refletir, tá? É para refletir, não tem resposta para ninguém, não. É para a gente refletir, cada um de per si, como se dizia antigamente, né? Antigamente se falava per si, né? Para decidir de per si, o que é que eu estou fazendo com a minha encarnação? Eu demorei? O que é que eu ainda posso fazer? Então, isso que é importante. E aí, que está até meio de acordo com a mensagem que foi dada no início, né? Ele até falou dos trabalhadores de última hora. Diz assim, ó. André Luiz, no capítulo 8º do livro Nosso Lar, nos afirma que nenhuma organização útil se materializa na crosta terrena sem que os raios iniciais partam de cima. Assim, a direção da Casa Espírita trabalha sob as diretrizes do mundo espiritual superior, que orienta as nossas tarefas. Tanto as tarefas dos dirigentes quanto as dos demais trabalhadores da Casa Espírita são de grande importância para o bom funcionamento das atividades, tendo sempre em vista os nobres objetivos de uma instituição espírita. Então, está aqui um dos trabalhos que a gente faz, né? De aplicação do passe. Então, é isso que é importante. Quando a gente está aqui, a gente sabe que esse ambiente aqui é um ambiente de trabalhadores, não só nós, mas os encarnados também. Eles estavam aqui trabalhando antes da gente chegar. E quando a gente for embora, eles vão continuar trabalhando também, porque aqui não é só essa construção material que a gente vê. Então, assim, tudo aqui está sob a proteção do plano espiritual e sob o planejamento. E aí a pessoa chega na mediúnica e fala assim, gente, mas só chega nego Bárbara aqui, pelo amor de Deus. Uns companheiros tão bravos, tão nervosos. Assim, não tem assim alguém para mandar uma mensagem edificante, tipo essa que a gente recebeu aqui hoje, né? As pessoas, não, os espíritos superiores não vêm nos dar costumeiramente, né, mensagens edificantes. Mas pega o vinho de luz, pega a palavra da vida eterna, o pão nosso, tá cheio de mensagem edificante lá. Na mediúnica é para ralar mesmo. É para chegar aquele companheiro que nem sabe o que que aconteceu com ele, que chega assim e fala: que hospital é esse? Por que que me transferiram para cá? Eu não conheço esse médico. Cadê minha família? A pessoa chega sem noção do que acontece, né? Esse é o nosso trabalho, um dos nossos trabalhos na casa espírita, né? Aí você tem que fazer um chá revelação, né? Meu amigo, olha só, aconteceu uma situação que talvez você não se lembre. Gente, é claro que a gente não fala desse jeito, lógico que não, né? Mas cabe ouvir, acolher, aconselhar. Esse é um dos trabalhos, né? Lá quando eu cheguei aqui hoje, o pessoal estava montando toda a área de som aqui, então tudo é trabalho e todo esse trabalho é preparado antes da gente chegar aqui. Então, a Casa Espírita é a instituição onde se trabalha muito. Bom, seguindo. E aí, continuando o tema trabalho, a gente trouxe aqui a MEI-MEI. Todo mundo conhece a MEI-MEI? Só para ter uma ideia. Bastante gente, né? Às vezes eu vou em casa que as pessoas não conhecem ainda, mas aqui já bastante gente conhece a MEI-MEI. Então, assim, para ter certeza que todo mundo sabe quem é a MEI-MEI, a gente vai falar alguma coisinha sobre ela, tá? A MEI-MEI era um espírito que se apresentava
na casa espírita que o Chico trabalhava lá em Minas, tá? Então a Memei chegava, transmitia mensagem, aquele negócio todo, né, e tal. E quem foi a Memei quando encarnada? A Memei, ela desencarnou somente com 22 anos. Ela morreu na década de 40, desencarnou na década de 40, ela tinha problema respiratório, e ela era casada com um senhor chamado Arnaldo, um rapaz chamado Arnaldo, né? E eles casaram, então, se apaixonaram, casaram, aquele negócio todo, e ela desencarnou 2 anos após o casamento, somente 2 anos. E é claro que o Arnaldo ficou assim, muito arrasado. Imagina, aquele grande amor, você conhece aquela pessoa e casa, faz aquele projeto todo de vida, e a pessoa desencarna 2 anos depois. Então ele estava arrasado, que é muito natural, né? E ele morava em Belo Horizonte. Ele tinha um irmão chamado Orlando. Orlando era espírita. Arnaldo não era, mas Orlando era. E eles estavam os dois andando na rua em Belo Horizonte e dão de cara com Chico. Chico estava lá em Belo Horizonte para resolver qualquer coisa lá. É claro que o Orlando reconheceu o Chico de pronto. Lógico, não era espírita, ele aparecia nas revistas, tudo, aquela coisa toda, a literatura toda, né? E Orlando, claro, já tratou de apresentar Arnaldo para ele, lógico, né? E aí chegou assim, apresentou e tal. Aí o Chico olhou para Arnaldo e falou assim: Escuta, eu sei que você está muito triste pelo falecimento da sua esposa, mas me mostra a foto que você tem aí na sua carteira dela. Bom, todo marido naquela época tem que ter uma foto da esposa, lógico, né? Assim como hoje tem que ter uma foto na tela do celular, né? Tem que ter, tá, meninos? Tem que ter, tá? Além de lembrar da data do casamento, aquelas datas que a gente não lembra, tem que lembrar e tem que colocar a foto dela no pano de fundo do celular. Isso é obrigatório, tá? Faz parte. Bom, quando ele viu a foto, foi que ele teve certeza que aquela mulher que estava ali era a Memei, o espírito que se manifestava na casa espírita dele. Ele teve certeza daquilo. E aí ele falou assim: Olha, apesar de eu perceber que você está muito triste, eu preciso te falar uma coisa. A Memei está precisando muito falar com você. Ela quer muito falar com você. E ele ficou muito surpreso, porque Meimei não era o nome dela. O nome dela se chamava Irma, Irma Rocha. Meimei era um apelido de alcova. Mas o que é um apelido de alcova? O que é uma alcova? Alcova é como se chamava antigamente o quarto do casal, né? Um quarto maior. Hoje seria o quê? Uma suíte, né? É um quarto maior com banheiro, né? Antigamente eram compartimentos mais maiores, mas as casas diminuíram do tamanho. Então, uma alcova, o que era? Era o quarto de casal, era a intimidade do casal. Então, o apelido de alcova era aqueles apelidinhos que os casais se dão na intimidade. Alguém já teve aqui? Apelidinhos íntimos? Olha, gente, quanta hipocrisia. Ninguém faz assim. Meu Deus. Eu já tive, tá? Mas eu não posso falar aqui porque não é de bom tom, né? Mas assim, é comum os casais terem apelidos da intimidade, natural. Isso acontece, né? E Meme era esse apelido. Então, assim, ele teve certeza que era a esposa dele, porque ele não poderia saber daquele apelido. Era muito íntimo. Essa palavra meme, eles conseguiram num livro que eles leram de um autor chinês, e que seria mais ou menos amor puro, puro amor. O mandarim é difícil de traduzir, mas seria mais ou menos isso. Então, o que, que aconteceu? Aí ele se animou, foi lá na casa espírita do Orlando, e eles fizeram, como a Meme conseguiu se comunicar lá e tal. Entende? Até hoje, vocês podem ver na literatura, tem muitos textos da Memei. E aí tem esse texto da Memei sobre o trabalho. Aí a gente botou esse cavalinho aqui puxando uma charreta. Você pode falar, poxa, mas trabalho e charreta são duas coisas que não combinam mais, né? Mas o que é essa história? Ela nos conta uma história que, se fosse Jesus, seria uma parábola. Mas não é uma parábola, é uma história que ela contou. Ela disse assim: ó, antigamente, quando existiam os reis e castelos, um rei, ele foi visitar as cavalariças da propriedade dele, porque tinham sido comprado muitos cavalos novos. E ele queria um cavalo para o uso pessoal dele. Foi lá, chegou lá, se encantou com um cavalo que tinha lá. Um cavalo assim, estilo árabe, aquele porte bonito, aquela crina, aquela cor. Se um cavalo realmente ele gostou. Aí falou assim: Olha, falou para o rapaz lá, né? Eu quero esse cavalo para mim. Eu quero esse cavalo para o meu uso. Aí o rapaz falou: Olha, o funcionário dele falou: Olha, eu não aconselho. Esse cavalo ele é muito arisco. Esse cavalo ele não pode ouvir um barulho de uma folha seca
que ele já dá coice, ele já relincha, ele derruba o cavaleiro. A gente já tentou domesticar ou semi-domesticar, a gente não consegue. Ele é muito arisco, a gente não consegue. Aí o rei falou assim: mas eu quero esse cavalo. Vocês vão fazer o seguinte: vocês vão pegar esse cavalo e vocês vão atrelar ele numa carroça. Por isso que eu botei essa foto ali. Vocês vão colocar esse cavalo numa carroça. Vocês vão atrelar ele. Vão juntar quantos homens precisar. 5, 6, 10, quanto precisar. Mas vocês vão ter que atrelar esse cavalo na carroça. E, com muito esforço, eles conseguiram. E aí, o que que aconteceu? O cavalo, ele inchava, ele dava coice, ele se revoltava, mas ele não conseguia se soltar, porque ele estava muito preso. Então, ele tentava se esforçar, ele se esforçava, ele relinchava, ele se sacudia todo, mas ele não conseguia se livrar daquilo porque era muito forte, né? A marra estava muito forte. Aí passou-se umas semanas, aí o rei chegou e disse: vamos fazer o seguinte agora, vocês vão tirar a carroça dele e vocês vão colocar nele dois, eu nunca sei qual a palavra que vocês usam aqui, eu uso caçoar, vamos botar balaio, dois balaios assim, do lado, para ele carregar as mercadorias da fazenda, né? Vocês vão carregar lá e ele vai fazer o mesmo serviço dos burrinhos. Vocês vão colocar ele junto dos burrinhos para carregar a mercadoria nos balaios, nos alforjes, não sei como é que vocês chamam, né? Vocês vão fazer isso. Aí ficou lá, tiraram e colocaram os cestos. Oi! Ih, meu Deus, eu sou desastrado, né? Ninguém viu. Enfim, eles colocaram lá aquela mercadoria, certo? E o cavalo ficou 3 semanas ali, carregando aquele peso de um lado, do outro, carregando aquele peso, e ele ainda estava revoltado, ele ainda tentava, mas ele já estava cansado de lutar e não conseguir. Ele não conseguiu se soltar, mas ele já estava um pouco mais, vamos dizer assim, calmo. Ao final desse período, o que que aconteceu? Tiraram os cestos e o cavalo estava manso, porque ele foi amansado pelo sofrimento, pelo trabalho. Bom, a moral da história você já sabe, né? Esse rei é Deus. E os cavalos somos nós, né? A gente tenta se revoltar. Ele quer, ele nos quer para ele. Eu não sei nem se ele precisa, mas ele quer. Então tá, beleza. Qual o pai que não quer os filhos por perto, não é verdade? Então ele e nós nos revoltamos, né? Nós seguimos um caminho que não é o que ele fez para a gente se revolta, porque a matéria nos chama, os prazeres nos chamam, a gente se revolta, a gente não quer obedecer, a gente fica a gente tenta fugir daquele caminho que ele traçou para a gente. E aí o que que acontece? A gente sofre. E por que que a gente sofre? Porque ele castiga? Não. É porque ele permite apenas que nós soframos as consequências das nossas más decisões. É isso que ele permite. Ele não castiga ninguém, Deus não castiga ninguém. Ele só deixa que a gente aprenda, eu estou hoje, hein, com os nossos próprios, com os nossos próprios erros. É isso que ele nos permite. Então, ele não castiga. E aí a gente tenta se revoltar, mas o quê? O sofrimento ensina. O sofrimento que nós mesmos provocamos para nós, ele nos ensina. Inclusive as humilhações, que a gente pensa que é humilhação. A gente não falou do cavalo que fica lá com os burrinhos. O burrinho, geralmente, o que que é? É um sinônimo de humildade, de subserviência, né? A gente tem essa ideia, quando a gente vê um burrinho, ele é manso, ele é obediente. Então, assim, o cavalo ficava lá com aquele poste todo, junto dos burrinhos. E nós, às vezes, fazemos serviços que nós consideramos que eu posso mais do que isso. Por que que eu estou aqui? Porque nós somos orgulhosos, né? Então, a gente sempre acha que a gente é o bambamã, que a gente está lá em cima. E, na verdade, a gente não está. No final, o que é que acontece? A gente acaba entendendo e aprendendo com o sofrimento que Deus traçou um caminho que nós precisamos seguir aquele caminho. Aí o cavalo amansa. E a gente vai chegar aonde? Angelitude. Vai demorar? Vai. Vai demorar. Mas a gente vai chegar lá. Então, a ideia dessa história da Meimei é essa. E aí, a gente, para meio que finalizar já, a gente vai contar essa historinha aqui, mais uma história, que vocês todos conhecem, mas vocês vão fingir que vocês não conhecem. Tá? Vamos fingir que a gente não conhece essa história. Como é que é essa história? Um dia lindo de verão, estava a cigarra. A cigarra estava homenageando o verão. Aquele sol lindo, aquele vento quente, aquele dia bonito, as flores, aquela coisa toda. E a cigarra cantando, cantando, cantando. E a formiga?
Trabalhando, 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 né? Isso o verão todo. Quando chega o inverno, o que é que acontece? A formiga está lá dentro do formigueiro, quentinha, né? Com muita comida que ela juntou. Ela está feliz da vida lá. E a cigarra? O que é que aconteceu? Não dá mais para cantar o verão, porque não tem mais verão. Tá frio. O que é que ela fez? Bateu na porta da formiga, falou assim: formiga, me dá uma força aí, eu estou precisando de proteção, eu estou precisando, né? Tá frio, eu preciso de comida. E aí a formiga falou para eles, para a cigarra, assim: escuta, mas o que foi que você fez o verão todo? Aí a cigarra falou: eu cantei, celebrei o verão. Aí a formiga falou: pois agora você dance. Agora você tem que dançar. Essa história que a gente aprendeu, não foi? Mas nossas histórias de infância, elas são muito cruéis, na é verdade? Atirei o pau no gato. Mas o gato não morreu. Dona Chica admirou-se, porque o gato não morreu, porque era para ter morrido o gato. Então, nossas histórias eram assim. Então, a formiga, ela foi cruel? Eu acho que ela foi cruel. Agora que eu cresci, que eu não sou mais criança, que eu aprendi a analisar essa história, ela foi cruel. Foi. O que é que ela poderia ter feito? Olha, vamos fazer o seguinte: este inverno, eu vou te dar uma oportunidade. Eu vou te dar abrigo, eu vou te dar alimento. Quando chegar no verão que vem, você vai me ajudar a guardar comida. E aí, você me ajudando, eu vou ter tempo também para curtir o verão junto com você. A gente faz tudo junto, né? O trabalho junto e o lazer também juntos. Poderia ser assim? Poderia. E a nossa vida pode ser assim? Pode, pode, né? A gente pode trabalhar? Sim. E a gente pode também ter o nosso lazer? Sim. Então, assim, é importante a gente ter o equilíbrio para que a gente possa viver melhor. Então, assim, para finalizar, tem essa mensagem aqui do meu e-mail, lá no livro Pai Nosso, diz assim, ó: é pela bênção do trabalho que podemos esquecer os pensamentos que nos perturbam, olvidar os assuntos amargos, servindo ao próximo no enriquecimento de nós mesmos. Com o trabalho, melhoramos nossa casa e engrandecemos o trecho de terra onde a providência divina nos situou. Ocupando a mente, o coração e os braços nas tarefas do bem, exemplificamos a verdadeira fraternidade e adquirimos o tesouro da simpatia, com o qual angariaremos o respeito e a cooperação dos outros. Quem não sabe ser útil, não corresponde à bondade do céu, não atende aos seus justos deveres para com a humanidade, nem retribui a dignidade da pátria amorosa que lhe serve de mãe. O trabalho é uma instituição de Deus. Pai Nosso, Meimei. Então é isso aí, gente. Essa é a nossa mensagem de hoje. Muito obrigado por terem me ouvido. Muito obrigado. Espero que tenhamos as novas oportunidades. Na próxima, eu não vou derramar o copo d'água, eu prometo. Muito boa. Muito obrigada, Francisco, por nos alertar que sejamos cavalos obedientes, gente. Pelo amor de Deus, vão ser bravos, teimosos, para a gente não carregar a carroça muito pesada. Mas muito bom, muito obrigada. E agora a gente vai dar continuidade, pedir ao nosso irmão Vanderlei para fazer a nossa prece final. Então vamos todos agora, neste momento, pedir para quem está assistindo também em casa, coloque um copo de água sobre sua mesa para que você possa fluidificar na sua residência e trazer seu pensamento junto conosco aqui na Fabem. A nós vamos fechar os nossos olhos, relaxar o nosso corpo, vamos respirar e perceber que estamos presentes nesse ambiente de amor, nesse ambiente que foi preparado para cada um de nós. Vamos sentir uma pequena luz se aproximando de nossos corações. Essa luz, ela nos envolve por inteiro, circula por nossa mente, pelo nosso corpo, por nossas mãos. Vamos respirando, sentindo que estamos presentes, envoltos desta luz. E esta luz, que agora faz parte, que agora está bem próxima, ela também é a luz de Jesus.
É a mesma luz que envolve, é a mesma luz que protege, é a mesma luz que reorganiza, que fortalece, que abençoa, essa luz que cura, essa luz que impulsiona, a luz de Jesus presente em nós, também é a luz da criação, do Criador, de Deus nosso Pai, que em seu imenso amor e sabedoria pensou em nós. E esse pensamento de amor gera tudo o que existe. E estamos fazendo parte desta grandiosidade da existência. E podemos compartilhar com o co-criador, criando, elaborando, servindo, amando, protegendo. Pai eterno, Pai de amor e bondade, agradecemos, Senhor, em raios de luz, os nossos pensamentos de gratidão a todas as pessoas que já conhecemos, que foram boas conosco, a todas as pessoas que estão em nossas residências. Agradecemos por ser hoje melhor que ontem, por termos oportunidades melhores. Agradecemos, Senhor, por tudo. E nessa luz envolta de amor e gratidão, vamos devagarinho abrindo os nossos olhos, sentindo onde estamos neste momento, nessa luz de amor, na pessoa que está ao seu lado, com muita gratidão, porque é seu companheiro, sua companheira, porque é seu amigo, seu filho e sua amiga, porque quem está do seu lado hoje, favorecendo o seu crescimento, quem está junto de você, hoje foi trago por Jesus, por Deus, nosso Mestre, e por nossa equipe Bezerra. Que assim seja.